Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós, na semana passada, trabalhamos com esse texto e estamos numa série, ainda que curta, a respeito da ação, da plenitude do poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Até aqui percorremos inclusive um bom caminho, sendo lembrados, por exemplo, que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Não é um poder para ser manipulado, embora ele distribua dons para serviço e para Jesus ser glorificado. Pedro escreveu exatamente isso: quem sirva na força que Deus dá para que Cristo seja glorificado. Mostrando com isso, então, que os dons não têm uma finalidade espetacular, midiática, de glorificação humana, mas são para serviço, para que ao fim Deus mesmo seja glorificado. E o que estamos fazendo nesta manhã, senão agradecendo por tudo que Deus fez e fará, para que a Ele seja a glória na igreja. E talvez esse é um dos maiores desafios conosco, cristãos inclusive. Entender o nosso lugar no reino de Deus, o lugar de Deus na obra dele. Nos entendemos como filhos, como servos. Nós não nascemos assim. Nós já nascemos querendo ser servidos. Nós já nascemos com uma ideia muito de glorificação pessoal ou de autoglorificação. E é por isso que o Evangelho é um remédio, é um antídoto para lidar com o que nós carregamos em nosso coração. Isso é o que Deus faz e continua fazendo. Então, Efésios capítulo 5, vamos ler de novo versos 18 a 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na semana passada nós vimos as evidências da plenitude do Espírito nesse texto aqui. Ou seja, ao sermos tomados do Espírito, a consequência se dará no que vem aqui a seguir. Ao mesmo tempo, esse texto nos convoca a sermos cheios, a nos deixarmos encher. Quer dizer, algum papel nós temos aqui nesse enchimento do Espírito em nós. Falamos que a principal evidência do Espírito em nós, embora os dons que Ele dá são diversos e poderosos, a principal evidência é moral, consiste no fruto do Espírito, na transformação de vida humana, por exemplo, do egoísmo para o serviço, da autoglorificação para a glorificação de Deus, da vaidade para a humildade. Gálatas capítulo 5 apresenta exatamente isso: o fruto do Espírito em nós e vem uma lista de virtudes. Os coríntios tinham sido batizados com o Espírito e haviam sido ricamente dotados de dons. A carta chega a nos dizer que não lhes faltava nenhum dom. Não podemos esquecer isso. Mas foram chamados de carnais por Paulo, ou não espirituais.
E eu fiz uma afirmação na semana passada que retomo aqui. O amor é o poderoso elo entre o fruto do Espírito, a mudança de vida em nós e os dons do Espírito. Como é bom ver um cristão cujo dom do Espírito é percebido em sua vida, de modo que os dons são instrumentos de uma vida transformada para serviço dos outros. Porque às vezes os dons na vida de pessoas não transformadas podem nem sempre glorificar Jesus. E é até difícil para a nossa compreensão como é que isso se dá. Mas é fato que, eventualmente, os dons são manifestos e a pessoa se apropria da glória daqueles dons que foram destinados para serviço e glorificação de Deus. Vimos também que a ordem de ser cheio do Espírito é contrastada com uma outra ordem: não se embriagar. Paulo escreve que a embriaguez envolve perda de controle, por isso deve ser evitada. É a mesma coisa que se dá com a língua, a gente perde o controle. Aliás, um cristão tem que ter os seus filtros. Eu sei que muito do que a gente acredita sobre cristão tem a ver com a tal palavra autenticidade. Eu sou assim mesmo, estou sendo honesto, estou sendo sincero. É evidente que ser sincero é uma virtude, mas a Escritura nos convida a exercermos certos filtros, que não tem a ver com não ser autêntico, tem a ver com ser prudente, comedido, moderado, porque nem tudo que sai da gente é bom, nem tudo edifica. Por isso que não confundamos autenticidade com descontrole. Nesse sentido, então, a embriaguez deve ser evitada. Gálatas 5:23 é um texto em que encontramos o domínio próprio como um dom, uma dádiva, como fruto do Espírito em nossa vida. Domínio próprio. Assim, as consequências da plenitude do Espírito que Paulo então descreve nesse texto devem se manifestar na vida de um cristão, escute bem isso, em um relacionamento inteligente. O Espírito Santo não tem problema com a inteligência, com a sabedoria. Às vezes a ideia muito que a gente tem do Espírito Santo é que a gente vira desinteligente, a gente entra numa espécie de transe e começa a praticar coisas questionáveis até. Há movimentos intensos que se autodenominam carismáticos, em que pessoas têm, digamos, atitudes corpóreas bastante controversas, ou no chão, ou nas paredes. Você deve ter tomado conhecimento já disso. Isso viraliza, costuma viralizar. Esses dias alguém até me comentou que estava olhando um culto cristão e viu muita semelhança com uma cerimônia umbandista. Pessoas vestindo as mesmas cores de roupa, os mesmos jeitos de dançar. Coisas que a gente deve refletir sobre sendo fruto do Espírito. Então, quer dizer, a gente pega a embriaguez e imagina que agora Paulo usa essa metáfora para mostrar como o Espírito Santo vai agir em nós, mas na verdade não foi essa a intenção de Paulo. Ao contrário, a embriaguez traz descontrole. O fruto do Espírito é domínio próprio, e nos leva então a ter um controlar da nossa fala, das nossas atitudes, buscando relacionamentos saudáveis com os outros. Portanto, a plenitude do Espírito não é tanto uma experiência mística particular, quanto é um relacionamento moral com Deus. E a gente acredita nos dons do Espírito Santo, na cura de enfermos, em milagres, evidentemente.
Mas a plenitude do Espírito aqui nos é apresentada não como uma experiência mística particular, mas um relacionamento moral com Deus e com as pessoas ao nosso derredor. Sabe aquela pessoa que sai do seu quarto depois de orar? Ela alega ter subido ao monte da transfiguração, ela vê Jesus, ela sai do quarto, ela ofende as primeiras pessoas que ela encontra. Ela destrata a família. Ela volta para o quarto, ela reassume aquela postura mística. Ela se encontra com pessoas, ela machuca as pessoas. Tem alguma coisa muito errada com essa pentecostalidade. Não é assim. Aqui os cristãos falam entre si com salmos, como evidência desse Espírito em nós. Isso é mais comum do que eu imagino e do que a gente pensa. A primeira evidência, então, aqui nesse texto, de ser cheio do Espírito é falarmos uns aos outros. Por mais profunda e íntima que a nossa comunhão com Deus possa parecer, não podemos dizer que estamos cheios do Espírito se não conseguimos ultrapassar barreiras com os nossos irmãos, se temos problemas com eles. De todo tipo. É uma evidência do Espírito, comunhão, falarmos uns aos outros. Se andamos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E Jesus nos perdoa de nossos pecados, porque eles vão aparecer. E é bom que apareçam. Essa coisa de santificação individualizada, esse misticismo particularizado, que não se verifica nas relações, por favor, reveja isso. Eu estou bem com Deus, meu problema é com as pessoas, é com a minha família. A minha família está atrapalhando a minha vida com Deus, meus amigos, na verdade, nenhum é crente. Mas eu não, eu estou lá no Monte Moriá ou no Monte da Transfiguração, sentado ali com Jesus. Não. Paulo aqui nos apresenta como primeiro sinal de plenitude, comunhão. Por isso que quando a comunidade não está em harmonia, isso não é um indício só da comunidade como coletivo, mas do nosso individual. A verdadeira comunhão se expressa num culto como esse que nós estamos tendo aqui nesta manhã. Ele é mais importante do que a gente imagina. E eu noto que algumas pessoas ainda não entenderam isso muito bem, que de fato alguma coisa muito mística e especial acontece. Não é por causa do pregador, da música, não é por causa do espaço físico, mas porque Deus nos convida a cultuar. E alguma coisa Ele faz onde Ele então se derrama. Ali o Senhor ordena a sua bênção. O salmista diz. E é por isso que semanalmente, então, nós nos reunimos e cultuamos. Então, se você às vezes vê problemas na igreja e por isso não comunga, não cultua, não vem ao culto onde essa igreja está reunida, na verdade, você está reforçando o problema. Paulo também nos orienta nesse texto, como resultado de uma vida plena no Espírito, a dar graças por tudo. Vimos semana passada isso. Muitos cristãos dão graças às vezes por algumas coisas. Crentes cheios do Espírito agradecem sempre por todas as coisas, inclusive as ruins. A gente às vezes repreende as coisas ruins, mas às vezes as coisas ruins são ruins para nós, mas aos olhos de Deus são boas, porque atendem à finalidade dele. Cuidado, porque Deus pode estar enviando bênçãos e a gente repelindo como maldição. Deus pode estar enviando dons e a gente está repelindo como se fosse autoritarismo. Cuide muito isso. Aquilo que a gente imagina que é uma porta aberta pode ser uma oportunidade de transgressão, de queda.
Por fim, nesse texto, e aqui nós não conseguimos ingressar na semana passada, o apóstolo mostra que a submissão é um resultado de uma vida cheia do Espírito. Tanto a submissão da esposa junto ao marido, dos filhos junto aos pais, de empregados diante de seus empregadores, mas mais do que isso, a submissão é uma obrigação geral de todos os cristãos uns diante dos outros. Isso é um princípio geral. Geral. A submissão humilde é uma parte tão importante do comportamento cristão que o verbo no grego aparece 32 vezes no Novo Testamento. 32 vezes. Não é um tema periférico. Não é como lidar com a administração da igreja. Sobre esse assunto existe muita dúvida. A submissão é um tema fundamental porque tem a ver com Jesus e como ele caminhou entre nós e nos convidou a copiar esse exemplo. Lembra lá da ceia? Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele chega a dizer: assim como eu fiz, façam também vocês. A marca registrada do cristão cheio do Espírito Santo não é a autoafirmação, a reivindicação de direitos, mas a submissão voluntária. E eu sei que esse não é um caminho fácil de seguir. Por isso precisamos do Espírito Santo. A gente gostaria que o nosso Brasil mudasse de um outro jeito. Pelo uso da força, das armas, do protesto. Mas quem sabe o caminho do Evangelho é outro. É sendo esbofeteados e não revidar. Amar os inimigos. E oferecer como igreja cristã um caminho alternativo de vida do que o que nós estamos vendo em nosso tempo, delicado nosso tempo, difícil nosso tempo. Como a igreja vai responder na mesma moeda com tudo que a gente está vendo no nosso país nesse momento? Interesses, corrupção de todo tipo, 2 pesos e 2 medidas, injustiça por todos os lados. Como a igreja responde a tudo isso? Com indignação? Se ela for santa, ok. Mas se a gente imaginar que na força do nosso braço nós vamos nos apoiar para mudar qualquer coisa em nosso país, nós esquecemos do Evangelho e do nosso lugar como igreja cristã. E Deus nos ajude. Mas por que esse tópico? Precisamos do Espírito de Deus em nossa vida, meus irmãos. Não só ter uma informação a respeito de quem é Jesus, mas que Ele esteja empoderado em nós, viva em nós, para que Ele reaja por nossas mãos, por nossa boca e por nossas atitudes, para que vivamos nele pela fé. Quantos dizem amém para isso? É verdade que às vezes, quando um princípio teológico fundamental está em jogo, também temos que ter convicção e não podemos ceder. Aqui não é possível ter submissão ao que é heresia, por exemplo. Paulo deu um exemplo destacado dessa necessidade de firmeza quando se opôs a Pedro, colega seu, numa confrontação direta e pública em Antioquia. Porém, precisamos tomar cuidado para que nossa firmeza aparente em um princípio que a gente alega defender não seja uma exibição desagradável de orgulho. Quer dizer, a gente usa um argumento aparentemente bom, mas o que tem por detrás do nosso coração é vaidade. Sabe, esse tipo de apologética
que alega defender a fé, mas vai além do ponto e ofende as pessoas. E agride as pessoas e funciona num espírito diferente. É sábio desconfiar de nossas indignações. Escute o que eu vou falar aqui nessa manhã sobre esse tema. É importante você desconfiar quando você fica indignado com alguma situação. Examine o seu coração. E até que ponto você está com uma ira santa, contestando uma injustiça e um pecado, e até que ponto você está sendo carnal e está lidando com aquilo de maneira particular, pessoal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a igreja, por vezes, ela se apresenta exatamente como esse povo que defende a fé. Até isso é um pouco questionável. Nós temos um grande advogado para nos defender. Mas, muitas vezes, o argumento de defesa da fé é usado por um coração vaidoso. O teste, nesse caso, meus irmãos, e por favor me escute nessa manhã nesse quesito, o teste está nas últimas palavras da frase do versículo 21, no temor de Cristo. Ou seja, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, tendo consciência dos pecadores que somos, do amor com que fomos conquistados, redimidos e tornados filhos de Deus, sabedores que não somos melhores do que ninguém. Por que não se submeter? Por que não se colocar em serviço diante dos demais? Que insegurança é essa nossa de reivindicar direitos e preocupação com a nossa imagem. Nossa obrigação aqui é submissão reverente e humilde ao Senhor Jesus e aos nossos irmãos. Devemos nos submeter aos outros, claro, até o ponto em que nossa submissão a eles não implica em deslealdade a Cristo e ao Evangelho. Esses, meus irmãos, são os resultados da plenitude do Espírito na vida de um cristão. Precisamos falar mais sobre isso em nosso tempo. As duas principais áreas em que essa plenitude se manifesta, segundo Paulo, são culto e comunhão. Se estivermos cheios do Espírito, estaremos louvando a Deus e agradecendo o Pai. E estaremos falando uns aos outros e nos submetendo uns aos outros. Está aqui diante de nós o texto. O Espírito Santo nos coloca em um relacionamento correto com Deus e com as pessoas. Devemos procurar a principal evidência da plenitude do Espírito nessas qualidades e atividades espirituais. Fico contente que a gente tem muitos irmãos voluntários servindo aqui, perguntando onde podem ajudar, o que podem fazer, tomando iniciativa, tendo consciência de que somos, ou Deus nos chamou a ser uma comunidade. Essa é a ênfase de Paulo quando trata do assunto. Mas agora vamos nos deter nessa manhã sobre o mandamento de se deixar encher do Espírito. Sim, é um mandamento. Paulo usa aqui o verbo no imperativo afirmativo. O mandamento deixem-se encher do Espírito apresenta aqui no seu verbo 4 aspectos que eu queria destacar. Primeiro, ele está no modo imperativo. Deixem-se encher. Não é uma sugestão que pode ser tentada, uma recomendação branda, uma advertência educada, uma escolha de pastores, teólogos, líderes de escola dominical, líderes dos jovens, seja lá que área a gente possa imaginar. É um comando que Cristo nos dá, é um chamado que Ele faz na boca da autoridade de Paulo. Não temos nem
um pouco mais de liberdade para escapar dessa obrigação do que temos de obrigações éticas. Aliás, essa carta aos Efésios tem muita obrigação ética, comandos éticos. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Pois o comando para nos deixarmos encher do Espírito está na mesma categoria, no mesmo grau de importância da ética cristã. Precisamos desta pessoa em nós. Quer dizer, falar a verdade, trabalhar honestamente, ser gentil, perdoar uns aos outros. Tudo isso está na carta de Paulo aos Efésios. Ou viver em pureza e amor, pois dentro desse contexto também está a exortação. Deixem-se encher do Espírito. Em segundo lugar, olhando para esse verbo em si, ele está na forma plural. Ele não é dirigido, de novo, a pastores ou líderes. O mesmo ocorre com o verbo anterior, não se embriaguem com vinho, se dirige a pessoas, a um coletivo. Os dois imperativos, então, de Efésios 5, são escritos para toda a comunidade cristã. Eles têm aplicação universal, meus irmãos. Nenhum de nós deve se embriagar, todos nós devemos ser cheios do Espírito. Enfaticamente, a plenitude do Espírito não é um privilégio reservado para alguns, mas um convite a todos. Assim como a exigência de sobriedade e domínio próprio, o chamado para buscar a plenitude do Espírito é dirigido a todo o povo de Deus, sem exceção, inclusive às crianças. Terceiro lugar, olhando só para o verbo, ele está na voz passiva. Deixem-se encher. Uma condição importante para gozar da plenitude do Espírito é se entregar a Ele sem reservas. Hoje pela manhã eu orava o Pai Nosso e pensava, está aqui, venha o teu reino, faça a tua vontade, e depois a oração continua, mas começa aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Entrega. Você entrega tudo, a tua vontade. Mesmo assim, não devemos pensar que somos apenas agentes passivos nesse recebimento do Espírito. Assim como quando alguém fica bêbado. Você não fica bêbado do nada, né? Uma pessoa se embriaga bebendo. Ficamos cheios do Espírito também quando dele bebemos. João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, o mais dolorido é saber que Deus tem uma solução para o nosso país. E a gente não está sabendo fazer. O mais doloroso é saber que Deus tem solução para a nossa ansiedade, mas a gente está sendo inepto para ser cheio do Espírito. O mais difícil é saber que Deus tem solução para o nosso medo, para as nossas angústias, para a nossa impureza, para a atitude pornográfica, mas a gente perde a oportunidade de buscar a verdadeira bebida e comida. Quarto lugar, o verbo está no presente. É bem sabido que na língua grega, se o imperativo está no aoristo, que é um tipo de passado, ele se refere a uma ação única. Se está no presente, é uma ação contínua. Deixem-se encher do Espírito. Assim, quando no casamento em Caná, Jesus disse, enchei de água as talhas, ali é um imperativo aoristo, mostra que era para fazer uma vez só. Foi um fato dado, finalizado. Mas o imperativo presente, deixem-se encher do Espírito, não indica
uma experiência dramática, determinante, única, e depois eu sigo a vida por mim mesmo. Não. É uma apropriação contínua do Espírito em nossa caminhada. Agora imagine o tempo que a gente devota a redes sociais, a celular, a televisão. Imagine o tempo que a gente é bombardeado com notícias também importantes. Nós vivemos num mundo que tem contexto e a gente precisa conhecer esse contexto. Mas nesse mundo corrido, nós somos tentados a não beber do Espírito, a não procurar Jesus e a procurar outros caminhos ilusórios. Isso é reforçado na carta aos Efésios pelo contraste entre duas palavras importantes, selo e plenitude, ou ser cheio. 2 vezes Paulo escreve que os leitores foram selados, Efésios 1:13 e Efésios 4:30. De novo, aqui são aoristos, que é um tipo de tempo passado, se aplicam aos crentes que se arrependeram, que nasceram de novo, que foram batizados no Espírito. Deus colocou neles o selo do Espírito Santo, autenticando, marcando e garantindo a cada um de nós como propriedade dele, filhos de Deus. Isso é muito bonito. Esse selo do Espírito está sobre nós. É definitivo. Não vamos ficar desesperados até Jesus voltar naquela dúvida, será que a gente vai ser salvo? Será que não vai? Nós temos um selo, meus irmãos, nos méritos de Jesus. E aqui é importante a gente de novo lembrar, se a salvação dependesse de alguma coisa de nós, ou em alguma parte, ainda que milimétrica de nós, ela não seria plena e confiável, segura. Nós estaríamos desesperados aqui. Mas quando Jesus na cruz consumou essa obra, Ele nos garantiu que não é por nossos méritos, mas pela fé nos méritos de Jesus. Por isso podemos ter segurança, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, somos de Deus. Isso é um fato dado. Mas nem todos permanecemos cheios. Precisamos encarar essa realidade, porque o selo foi colocado uma vez no passado, mas a plenitude é ou deveria ser presente e contínua. Talvez aqui uma ilustração ajude a mostrar que a plenitude do Espírito não deve ser algo estático, mas progressivo. Comparemos duas pessoas. Uma é um bebê recém-nascido, pesando 3 quilos, que começou a respirar há pouco tempo. A outra é um homem feito com 1,80 m de altura, 75 quilos de peso. Ambos são aptos e saudáveis, ambos respiram normalmente. Pode-se dizer que os dois têm os pulmões cheios de ar. Então, qual é a diferença entre eles? A diferença está na capacidade dos pulmões. No tamanho dos pulmões. Ambos estão cheios, porém uns estão mais cheios que outros, porque capacidade pulmonar é diferente. O mesmo vale para a vida e o crescimento espiritual. Quem pode negar que um recém-nascido em Cristo está cheio do Espírito? Ele está. Aquele dia em que ele ouviu o Evangelho, aquele dia em que ele nasceu de novo. O corpo de qualquer crente é templo do Espírito Santo. Podemos dizer que o Espírito, ao entrar no seu templo, não o preenche por inteiro? Não podemos. Um cristão maduro e piedoso, perseverando há muitos anos, também está cheio do Espírito. A diferença entre os dois está no que pode ser chamado de pulmões espirituais, ou seja,
à medida de sua compreensão do propósito de Deus para cada um deles. E isso tem a ver com maturidade cristã, que não tem a ver com tempo de caminhada cristã necessariamente. Isso torna-se evidente na primeira oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso, capítulo 1 de Efésios, versículo 17. Veja o que ele escreve aqui. Peço ao nosso Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Meus irmãos, é preciso orar a esse respeito. Não podemos assumir que isso é uma coisa resolvida, dada e pronta. A igreja, aliás, deveria continuamente orar por esse enchimento do Espírito e por essa iluminação aqui. Essa passagem desenvolve os estágios de crescimento espiritual. Os que creem experimentam a plenitude do poder de Deus, porém, primeiro precisamos conhecer a grandeza de Deus. E para isso carecemos que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração. Importante dizer aqui que os olhos não são do intelecto, pelo menos a palavra usada aqui vai remeter, sim, ao coração, que no Novo Testamento pode significar intelecto, pode significar vontade, pode significar sentimento. Cuidado para a gente, quando lê coração no Novo Testamento, já é emoção. Não, coração é uma palavra um pouco mais abrangente, mais holística do que a gente está acostumado. Portanto, a sequência mais ou menos é a seguinte: o Espírito ilumina para que a gente conheça, para que desenvolva a fé e para que tenha experiência. Conhecemos como? Através da iluminação. E aí a fé que a gente passa a desfrutar nos leva a experimentar. Nossa experiência de fé, portanto, está amplamente condicionada ao conhecimento do coração. Quer dizer, se eu não sei o que Deus fez por mim, e não me refiro à informação do que Ele fez há 2000 anos, mas se eu não agora sei, experimento, estou consciente de forma vívida que Jesus é o meu Salvador, eu posso ser tentado a descrer nele, eu posso ser tentado a usar a minha força em reação a uma ofensa. Eu posso cair em adultério. Se eu não tenho esse saber que é mais do que intelectivo, mas ele é a vivência, a experiência do Evangelho aqui no coração, eu posso, além de ser tentado, tropeçar. Além disso, quanto mais sabemos, maior se torna a capacidade espiritual, bem como a nossa responsabilidade de usufruir pela fé de tudo o que temos em Cristo. Por isso, quando alguém acaba de nascer do Espírito, sua compreensão do plano de Deus é limitada. Ele é um bebê. Ele está começando, embora com muita fome, muita sede, ele quer descobrir muito mais. Ele ainda é um bebê. Mas à medida que o Espírito Santo ilumina os olhos do coração dele, diante dele se abrirão horizontes com os quais ele não havia sonhado ainda. E a gente vai vendo isso na caminhada de Jesus com seus apóstolos. Os equívocos, os tropeços, desde mais ingênuos a depois mais aprimorados. Sim, os pecadores estavam do lado de Jesus, os apóstolos eram pecadores, mas há um crescimento na vida de cada um deles. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente
foca muito que eles eram pecadores, seres humanos como a gente, é verdade, mas o Pedrão evoluiu, cresceu, continuava pecador, ele continuava, mas ele aprendeu. Você está entendendo a diferença? Algumas lições foram aprendidas, alguma maturidade foi experimentada a ponto de eles poderem escrever o que escreveram. Paulo, Pedro, Tiago. A pessoa que então vê esses novos horizontes, vê e compreende a esperança do chamamento de Deus de forma diferente. Ela se acha uma louca nesse mundo. Ela começa a entender que as multidões caminham para o abismo. Ela percebe que tem um tesouro mais precioso. E ela devota tempo para aquilo ali. Eu nunca vou esquecer, trabalhando como secretário de um desembargador, quando eu disse que havia passado num concurso para oficial de justiça, esse desembargador disse: tu é louco? Tu vai entregar papel, tu tem talento. Tu vai desperdiçar a tua vida? É evidente, ele não enxergava os horizontes que eu enxergava. E eu já tinha dito para ele: eu quero ser pastor. É isso que é o meu chamado. É para isso que eu existo. É em torno disso que eu fiz as minhas agendas, os meus planos. É em torno disso que eu construí a minha vida. É em torno disso que eu casei com que casei. Foi a partir desses horizontes que eu fui fazendo as escolhas, com os olhos nesses horizontes, que me levaram até aqui. A vida não volta atrás, meus irmãos. Eu peço nessa manhã que o Espírito do bom Deus nos ajude, nos ilumine, para a gente poder enxergar os horizontes dele, do reino de Deus em nossa vida. Nós precisamos, para a gente não se desesperar com o mundo e ficar ansioso, porque se eu não fosse cristão hoje, olhando para a situação do mundo, eu estaria desesperado. Não sei o que vocês pensam. Mas não é só eu. Os consultórios estão cheios. As pessoas não estão sabendo lidar com as dores. As pessoas continuam se cortando. E cada vez mais cedo. Crianças, adolescentes. É duro isso. Mas eu tenho esperança de novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Mas se eu fosse acreditar que a política fosse ser a solução definitiva para todos os males, é difícil. Quais são os teus horizontes? Quais são? Porque se você não estiver enxergando bem e fizer escolhas a partir desse não enxergar bem, você vai colher o que plantou. Enxergar. O cristão então começa a ver e compreender a esperança do chamamento de Deus, as riquezas da herança de Deus, a grandiosidade do poder de Deus. Então ele é desafiado a abraçar a fé e pela fé a plenitude do plano de Deus para cada um de nós. A tragédia é que muitas vezes nossa fé não acompanha o ritmo do nosso conhecimento. Nossos olhos são abertos para verem cada vez mais os aspectos maravilhosos do plano de Deus em Cristo. Porém, nos abstemos de tomar posse do que foi enxergado pela fé. Talvez aqui essa é uma das causas de a gente perder a plenitude do Espírito, porque aquilo que foi mostrado, a gente não se agarra naquilo. Foi mais um culto. Aí começa a semana de novo naquela loucura, aquela vida secularizada. Aí vem um outro culto, uma bomba do Espírito, uma palavra, onde Deus amplia os nossos horizontes e é hora de você segurar aquilo ali. Se deixar encher na segunda, na terça, na quarta. Nós já temos um plano de leitura proposto para a comunidade.
para que a gente chegue lá em dezembro e tenha lido toda a Bíblia. A Bíblia é um meio de graça. É uma maneira de Deus falar conosco, de Deus se derramar. Se agarre nisso. Se aproprie. Até aqui nós tentamos distinguir o batismo do Espírito que cremos todos recebem na conversão e a plenitude do Espírito, aí sim, da qual a gente deve se apropriar contínua e progressivamente. Também constatamos que algo importante que o Senhor e seu apóstolo Paulo ensinaram é que é necessário continuar vindo a Jesus e bebendo dele. Bem como quais são os sinais da plenitude do Espírito e observando o mandamento para sermos cheios. Mas atenção, existem pessoas que contestam essa compreensão. E essas objeções não são tão bíblicas, são mais práticas. Você vai me entender. Vou expressá-las em 2 sentenças. Basicamente, as objeções sobre o que nós construímos até aqui nessa série. 1. Se todos os cristãos foram batizados com o Espírito, olhar para a maioria deles parece indicar outra coisa. Parecem fracos, sem poder, sem santidade, sem amor, sem disposição de servir. Essa é a primeira constatação. Quer dizer então que todo mundo foi batizado no Espírito Santo? Mas pastor, por que a igreja está desse jeito? Segunda objeção. Alguns cristãos dizem de fato ter passado por uma experiência do Espírito Santo, diferente, poderosa. E eles não parecem estar mentindo, porque alguma coisa de verdade mudou na vida deles. Então a segunda objeção é do outro lado. Quer dizer, eles olham para a vida de alguém que literalmente teve essa experiência de enchimento com o Espírito e viu muita mudança. Primeiro, vamos falar do que se pode conhecer como cristão médio nos dias de hoje. Somos interrogados. Alguém pode querer afirmar com convicção que foi batizado com o Espírito? Veja sua conversão e sua vida subsequente. Sua conversão não teve nada de extraordinário, de forma alguma parecida com um suposto batismo do Espírito. E sua vida atual cristã mostra pouca ou nenhuma evidência de ter sido batizado. Essa é uma alegação, então, muitas vezes feita. O que podemos responder? Meus irmãos, negar que a conversão do cristão médio é ou inclui um batismo do Espírito hoje depende de uma ideia preconcebida sobre como o batismo do Espírito funciona. As pessoas sempre têm em suas mentes as imagens dramáticas do dia de Pentecostes, e aquilo se tornou para nós uma regra. Estão sempre à procura de vento, som, fogo, línguas estranhas. Elas se esquecem que os sinais sobrenaturais que acompanharam a vinda do Espírito no Pentecoste não são necessariamente típicos, ou pelo menos não são mais típicos de cada batismo do Espírito que os sinais que acompanharam Saulo na sua conversão na estrada para Damasco, onde ele ouviu uma voz e uma grande luz. Já vimos que não é possível transformar o dom de línguas em evidência indispensável do batismo do Espírito, pois a mesma coisa vale para vento, fogo, som, seja lá qual o outro indício do agir do Espírito. Não há nenhuma referência a vento, som, fogo ou línguas no fim de Atos, quando aquela multidão se converte. Finalzinho do capítulo 2.
O som, o fogo, as línguas em Pentecoste, como a luz e a voz na estrada para Damasco, eram sinais dramáticos, sim, mas exteriores e secundários. Não eram parte necessária da experiência interior e essencial que as pessoas envolvidas estavam tendo. Que prova bíblica existe para nos fazer crer que as pessoas não podem receber o Espírito ou o batismo de maneira silenciosa e discreta? Esse é um ponto importante. Tem pessoas que com elas vai acontecer um batismo, um novo nascimento, que a pessoa vai se dar conta só no dia seguinte. Ela vai perceber que alguma coisa mudou. Novos desejos ela tem. Uma nova consciência do que é bom e mal. Um sentimento de ser amado ou ser amada. Não há prova bíblica para a opinião de que a regeneração é um processo sempre consciente. Esse é o nosso desafio agora, por exemplo, com as crianças. Quando é que uma criança está pronta para ser batizada? Como é que a gente sabe isso? Não tem lá Filipe e Eunuco numa conversinha junto à carruagem? Eles encontram água no meio do caminho. Está ali a água que impede de eu ser batizado. O nosso curso para membros ou para batizandos não visa levar as pessoas ao batismo, visa apenas dar a elas mais conhecimento de algo que já aconteceu na vida delas. O nascimento da fé, a nova vida em Cristo. Nem sempre a regeneração é um processo consciente. Isto é, que a pessoa que nasce de novo está consciente do que está acontecendo dentro dela. Por quê? Porque isso é muito maior do que ela pode controlar. Essa é a questão. Evidentemente que em algum culto ou diante de um testemunho do Evangelho, nós podemos ter o coração aquecido. Foi aqui que John Wesley reivindicou a necessidade de uma segunda experiência de conversão. Ele sentiu alguma coisa. A pergunta é se a obra de Deus ali em John Wesley foi de novo nascimento ou apenas um reavivamento, um encher de novo na vida daquele irmão. Quer dizer, será que nós temos condições de ter plena consciência do que Deus faz em nós? Não. E eu acho que essa metáfora é bem ilustrativa. A nós cabe beber. Para onde a água vai no nosso corpo, a gente não controla. Os rios de água viva não é a gente que produz, a gente bebe. A gente vai a Jesus em fé, mas o que Ele faz sobre nós é incontrolável. A gente não tem como dimensionar. É disso que nós estamos falando nesses dias, meus irmãos. O poder do Espírito Santo em nós é de fato um poder. E não está sob o nosso controle. O próprio Jesus então deu a entender isso, quando falando com Nicodemos fez uma comparação entre a atuação do Espírito no novo nascimento de alguém e o vento. O que ele disse? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Podemos ver, ouvir, sentir os efeitos do vento, mas há algo de secreto e misterioso sobre o comportamento do vento em si. Esse é o ponto. Os efeitos de um novo nascimento são evidentes, uma vida mudada. Mas há algo de secreto e misterioso na atuação regeneradora do Espírito Santo para alguém que nasce de novo, ou que é batizado no Espírito. Naturalmente, a conversão, a volta de um pecador para Cristo em arrependimento e fé, geralmente é consciente.
Mesmo sendo uma obra do Espírito, a pessoa compreende certas coisas com a sua mente e age de acordo com a sua vontade. Todavia, a regeneração é a implantação de uma nova vida em uma alma morta em delitos e pecados. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Não temos maior consciência dessa infusão de vida espiritual, que é chamada de novo nascimento ou nascimento espiritual, do que temos do nosso nascimento físico como bebês. Você lembra como é que você nasceu? Que consciência você tinha quando saiu do ventre da mãe? Pense na nossa situação diminuta diante do Criador. E a figura de pai e mãe, ou de mãe, que dá à luz e um bebê, ainda é imprópria para distinguir nós, criatura, e Deus, Criador, aquele que é. Em ambos os casos, a consciência de si mesmo, de estarmos vivos, ela chega mais tarde. Por isso, se o batismo do Espírito é, como temos dito, outra maneira de se referir ao nascimento do Espírito, e é o que eu acredito, não há razão para insistir que ele deva necessariamente ser consciente. Muito menos dramático, mas pode ser. Pode ser muito dramático, muito choro envolvido, muito coração aquecido, falar em línguas estranhas. Pode, evidente. A pergunta é: tem que ser com todos assim? Tem que ser necessariamente assim, ruidoso? A outra parte da objeção em relação ao cristão médio tem a ver não com as circunstâncias da conversão, mas com a baixa, digamos assim, qualidade da sua vida cristã subsequente. Pode-se afirmar que uma pessoa assim foi batizada com o Espírito, como os coríntios, que eram chamados de carnais? De alguma forma é possível negar ou desculpar. Aliás, de forma alguma é possível negar ou desculpar a vida carnal da igreja cristã. Muitas vezes é verdade o que se diz sobre os cristãos, e isso é triste. Nós às vezes temos capacidade de fazer maior mal do que pessoas não cristãs. Isso é incrível. Isso é um alerta para nós. Nossa desobediência e descrença privaram muitos de nós do desfrute dessa herança completa pelos horizontes que se nos abriram. Não temos nos apropriado de tudo o que é possível ter em Cristo. Somos como os israelitas quando lhes foi dada a terra prometida, porém antes de tomar posse dela. Precisamos nos arrepender, meus irmãos. Precisamos nos voltar para Deus. Sem dúvida, já fomos batizados com o Espírito, todavia continuamos a viver num nível aquém do que somos convidados a viver. Essa baixa qualidade de vida cristã pode ser encontrada, inclusive, em todos os grupos cristãos. Isso não é necessariamente um problema de uma confessionalidade. Esse é um desafio que a gente percebe em qualquer denominação. Por isso que circunscrever quem vai ser salvo, ou a igreja saudável, as confissões ou denominações, é uma injustiça. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tem gente crente em tudo que é lugar, tem gente piedosa em tudo que é lugar. Em tudo quero dizer
num espectro mais amplo do que a gente está acostumado a ver. A gente às vezes imagina que tudo se resolve porque a igreja assume uma confessionalidade supostamente saudável, ortodoxa, mas isso não é suficiente, você está entendendo? Que você pode e terá em diferentes igrejas, as mais estranhas às vezes, gente muito crente ali. Gente muito piedosa. Tanto aqueles que dizem ter tido experiências espirituais excepcionais, quanto os demais, podem fracassar nas responsabilidades morais. No tema da honestidade, por exemplo. Eu mencionei há pouco o choque que eu tive visitando essa igreja americana e entendendo todo o contexto cultural diverso. Eu mencionei domingo passado a situação da livraria, ser logo na entrada da igreja, os livros estão lá, não tem um atendente, tem uma urna, o preço do livro, e se espera que os cristãos ali que quiserem comprar aquele livro, peguem um exemplar, depositem o valor correspondente na urna e vão sentar no seu lugar. Outro choque de cultura é chegar naquela igreja e não ver fila. Acostumado àqueles eventos mais espetaculares, midiáticos, de outra confessionalidade, onde às vezes se faz fila de propósito na rua para, gerar curiosidade, gerar interesse. Não vi um segurança. E olha que nesse evento do qual participei, tinha um grupo reunido de pastores considerável. Difícil você conseguir pegar todos no mesmo evento, como ali. Você chegava, falava com eles, chegava ao palco com tranquilidade. Aí eu comecei a me dar conta, a gente começa a se dar conta de como nós às vezes complicamos o que é simples. O choque de cultura é grande. Falei dos livros que eram doados aos pastores, cada um pegava um. E por coincidência tinha lá um brasileiro que pegou 2. E eu perguntei, por que você pegou 2? Vou dar para o meu pastor, mas ele se inscreveu. Não, não pode. Esse é o problema que muitos americanos têm com os brasileiros que vão para lá, porque eles trazem junto a sua história. Só assim uma explicação. Eu não estou aqui nem dizendo que americano é melhor, que europeu é pior. Eu estou só apresentando um dado, um fato. Um fato. É bom explicar isso aqui, né? Porque senão daqui a pouco estou eu aqui idolatrando a América, americano e tal. Nada a ver. Falando da igreja. Então, em cada grupo existem pessoas buscando uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo sem entender muito sobre doutrina, sem articular muito bem a compreensão disso, às vezes com alguns equívocos aqui e acolá, mas eles indo a Jesus, de maneira simples. Eu até às vezes tenho um certo receio da sofisticação intelectual. A gente perde às vezes o que é prático, ir e beber. Vem a mim e beba. Mas como é que é? Ensina os passos aqui, eu quero entender filosoficamente como é que é esse negócio de ir a Jesus. Vamos estudar uma sistemática aí para... É ir a Ele. É dobrar um joelho, é falar com Deus, é abrir a Escritura, ler a Bíblia na língua portuguesa. É acreditar que Jesus está vivo. É uma pessoa. Tanto aqueles que dizem ter experiências espirituais excepcionais, como aqueles que eventualmente falham em responsabilidades morais, honestidade. Conhecemos pessoas nos 2 grupos que são semelhantes a Jesus.
Pessoas das quais a gente lembra que pertenceram ao mundo cristão que a gente conhece, que são pessoas crentes, que amam Jesus. A derrota e a vida, às vezes, empobrecida de muitos cristãos não são evidências de que eles precisam ser batizados com o Espírito, mas que precisam recuperar a plenitude dele. Perdida por causa do pecado, por causa da incredulidade, por não ir a Jesus, por se não deixar encher, por ter se tornado carnal. Meus irmãos, eu queria concluir nessa manhã orando com vocês. Nós somos uma igreja que acredita ser templo do Espírito Santo, junta com várias outras. Nós somos um povo chamado de pedras vivas. Nós somos, ao mesmo tempo, pecadores, como disse Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Lidamos com nossa natureza caída. Tropeçamos seguidamente. Nos sentimos tentados. Não servimos, calamos. Uma das coisas que eu mais gosto em grupo de WhatsApp é quando você coloca uma necessidade e silêncio. Todo mundo fica naquela espera. Quem vai fazer? Quem vai se oferecer? Silêncio. Uma das maiores manifestações ou formas de omissão. Silêncio. Silêncio. E é nesse sentido que o Evangelho transforma a nossa vida. Quando a gente pensa em chamamento, o chamamento que Jesus fez a cada um de nós pelo nosso nome, um chamamento que foi pessoal, isso certamente quer dizer que Deus tem para nós uma missão, um plano. Que quando a gente às vezes está perdido e confuso sobre o caminho que a gente vai seguir, a profissão que vai ter, com quem vai casar, onde vai investir, que chamado tem, nós somos convidados a pedir que o Espírito Santo nos empodere, nos fortaleça para os nossos horizontes serem clareados e a gente seguir na direção que Deus tem para cada um de nós. Esse é o ponto, meus irmãos. Por isso, nessa manhã, eu queria convidar vocês. O tema do batismo ou enchimento do Espírito é muito mais complexo do que defender ou combater a doutrina pentecostal de batismo como um ato subsequente. O tema mais desafiador é a igreja ser uma igreja cheia do Espírito Santo, trazendo Jesus para tudo que a gente faz, o que a gente escolhe, com quem a gente se relaciona. Isto é importante. E que Deus nos ajude. Porque há coisas das quais a gente é incapaz. Se sente pequeno. Se sente com medo. Se sente sem coragem. Leis em nosso país estão sendo articuladas. Decisões judiciais estão acontecendo em desfavor da igreja em muitas ocasiões. Há queridos irmãos nossos respondendo a processos de homofobia. Alguns, evidentemente, talvez até mereceram pela maneira odiosa como lidaram com o tema. Mas outros, basicamente porque reafirmaram a sua fé. Reafirmaram a sua convicção na Bíblia, no casamento, na sexualidade com a qual a gente nasce. É evidente que Deus não nos deixou sozinhos nessa missão. Ainda que não nos tenha prometido o triunfo sempre, ainda que tenha nos avisado que o sofrimento é inevitável, ainda que tenha dito que o discípulo deve deixar a si mesmo de lado, tomar a sua cruz e seguir Jesus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a questão. Você pode
entrar no reino manco, sem um olho, sem uma perna. Mas não adianta entrar com o corpo todo saudável num lugar que não é o reino de Deus. Não adianta. Meu irmão, para quem você vive? De quem você é? Quem habita você? Quem te comprou com seu sangue disse: você é meu. Você não é mais de você mesmo. Você é meu. Baixa a tua cabeça nessa manhã. Senhor, nessa manhã, eis-nos aqui teu povo, tua igreja, teus eleitos, teus amados, teus filhos. Não é surpresa para o Senhor que o nosso coração oscila. Não é surpresa para o Senhor os nossos pensamentos e tampouco os nossos desejos. Não é surpresa para o Senhor o quanto somos pecadores. Nessa manhã, invocamos a tua misericórdia. Nessa manhã, invocamos o teu socorro. Nessa manhã, invocamos o teu perdão. Nos ajuda, Senhor. Há tanta gente praticando a injustiça. Há tanta gente correndo atrás daquilo que lhe interessa. Há tanta gente pensando somente em si. Nos ajuda, o Brasil precisa, a igreja precisa. Pessoas que não conhecem o Evangelho precisam. Que o Senhor os redima, que o Senhor os salve. Nessa manhã, Deus, Tu é aquele que sabe todas as coisas, que sonda o nosso coração. Nos ajuda, nos ilumina, tem misericórdia de nós, pela maneira às vezes maluca como temos vivido, pela maneira às vezes omissa como temos agido, pela maneira indiferente que temos apresentado diante de pessoas que necessitam do teu amor. E ao orar nessa manhã, eu oro pela tua igreja toda, não só na cidade, no estado, no país. Somos parte desse grande rebanho que o Senhor tomou para si. Desde quando chamou Abraão e prometeu para ele, uma grande posteridade. Te damos graças nessa manhã porque o Senhor não se cansa de nós. Porque a sua palavra permanece imutável. E ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel. E não nos abandona. De outra sorte, não estaríamos aqui. Mas ao estarmos aqui, Senhor, é porque nós temos esperança no Deus vivo que criou os céus e a terra. No Deus vivo que na cruz se entregou por seres humanos pecadores como nós, para nos salvar. Abençoa os jovens em nosso meio, abençoa as crianças em nosso meio, abençoa os adolescentes em nosso meio, os pais, os casais. Abençoa essa comunidade e derrama sobre ela do teu Espírito cada dia mais. Como a tua palavra mesmo aqui nos orienta. Pedimos a Deus, o Pai da glória, que nos conceda espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele. Há algo por conhecer, há algo por experimentar, há algo por desfrutar que vai para além da notícia da existência de Jesus. Nos conceda pleno conhecimento dele, ilumine os olhos do nosso coração para que a gente saiba a esperança da vocação de cada um, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus.